Olá, eu sou Eliane e este é o canal do Fazendo Arte Ateliê. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou usar essa tinta aqui, ó. Você já conhece essa tinta? A Vitro 150? Você já usou essa tinta? Bom, se você já usou, você sabe o quanto ela facilitou a nossa vida no que diz respeito à pintura em porcelana, em vidro, em cerâmica, não é verdade? Eu, inclusive, já fiz vários vídeos aqui no canal usando essa tinta. Mas hoje eu vou fazer a pintura num jarro para colocar água. Então fique atento que depois da leitura do versículo eu vou te mostrar que facilidade que é fazer o trabalho usando essa tinta. E o versículo de hoje está no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, e é o versículo 31. Deus é perfeito em seu caminho. A palavra do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Como eu disse antes, é nesse jarro aqui que eu vou fazer a pintura. E eu vou usar a Vitro 150. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, como sempre que eu vou trabalhar com vidro, é higienizar esse vidro. Mesmo que eu já tenha lavado o vidro muito bem, eu tenho que agora passar um álcool no vidro para tirar todas as impurezas que possa ter nele. Porque até a gordurinha da minha mão pode atrapalhar o efeito final desse trabalho. Eu vou forrar a mesa com a toalha para ficar mais protegido esse vidro. Eu vou colocar a tinta na bandejinha e eu quero te mostrar como que eu faço antes de colocar a tinta aqui na bandeja. Eu agito bem o vidro de tinta, mas mesmo agitando, para eu ter certeza que foi bem misturado, né, o pigmento da tinta, eu pego, pode ser um palitinho de churrasco, pode ser um cabo de pincel, e venho e misturo bem a tinta, atingindo bem o fundo do vidro de tinta. Coloco a tinta aqui na bandejinha, não coloco muito porque a tinta que sobrar eu vou evitar de voltar com ela para o vidro de novo. Então eu coloco, se for preciso de colocar um pouco mais, eu coloco um pouco mais. Então eu vou colocar aqui na bandeja o verde, o amarelo, o branco e um pouquinho do vermelho também. E esse vermelho eu vou colocar porque se eu quiser fazer umas folhas um pouco queimadas, é só misturar um pouquinho do vermelho no verde, faço um marronzinho, para eu poder brincar mais um pouquinho com as cores. Esse verde está pouco, vou colocar mais um pouquinho de verde aqui. E para fazer esse trabalho aqui, eu vou usar esse pincel aqui, que é o 44310. É um pincel bem macio e que vai ajudar bastante a fazer o trabalho aqui. Hidrato o pincel, seco bem antes de começar a pintura. E você deve estar achando estranho esse jarro de cabeça para baixo. É porque eu vou fazer a pintura na parte de baixo dele. Então eu coloquei assim para eu ficar mais fácil, para eu virar para te mostrar aqui o que eu vou fazer. Olha, eu misturei um pouquinho do branco com um pouquinho do verde, apertei no fundo do jarro e venho puxando reto e depois eu vou torcendo o pincel. Olha, eu vou virando o pincel para deixar a ponta da folha mais fina. Mas olha, se eu desviro o jarro, a folha está ficando muito embaixo. Então eu preciso levantar um pouco mais, porque eu vou fazer várias folhas aqui nessa parte de baixo. Então, olha, eu vou deixar vir com a pincelada aberta um pouco mais no alto para que essa folha realce mais para cima. Olha, eu vou deixar para afinar a folha mais em cima, para que não fique só praticamente no fundo do jarro. E aí eu vou abastecendo o pincel com o verde, um pouquinho do branco, às vezes o verde com um pouquinho do amarelo. O verde sempre é mais transparente. Então eu gosto de misturar um pouquinho do branco no verde para que o verde fique mais, realce mais, né, no vidro transparente. É claro que essa pintura vai ficar, o vidro é transparente, a pintura vai ficar um pouco transparente. Mas se o verde ficar muito apagado, não vai realçar tanto a pintura. E aqui eu vou fazendo folhas de
posições bem diferentes. Eu vou fazer toda essa parte de baixo do jarro de folhas e folhas em tamanhos diferentes, larguras diferentes e cores diferentes. Eu estou pegando agora um pouquinho do vermelho, colocando um pouquinho de verde e fazendo um tom de marrom. E com essa mistura no pincel, eu coloco um pouquinho do branco e um pouquinho do verde e eu vou agora fazer uma folha mais queimada. Então fique bem à vontade para fazer um trabalho desse e brincar bastante com as cores, com as formas, para que fique uma coisa bem descontraída. Sempre dê uma paradinha, observe se está ficando numa altura boa, se precisa de colocar um pouquinho mais alto, vai observando tudo. Porque depois, junto com essas folhas, eu vou colocar umas flores. Então, é bom você observando sempre, as flores vão ser flores pequenas. Então, sempre é bom observar se não está ficando uma coisa muito sumida lá por debaixo, né, que vai ficar escondido. Nessa pincelada aqui agora, eu exagerei um pouquinho no marrom que está muito avermelhado. É só vir depois com um pouquinho do verde misturado com o branco e vir disfarçando esse vermelho. É para ficar queimadinho, mas não é para ficar vermelho demais, né? E assim eu vou completar toda a volta do jarro. Você está gostando do vídeo? Aproveita, vai dando o seu like e compartilha esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever também no nosso canal. Agora que eu completei as folhas, eu vou colocar o jarro em pé e vou observar se preciso colocar mais alguma. Se não está muito baixo, né? Se tenho que colocar, subir mais alguma, se tem que dar um retoque em alguma, fazer umas voltinhas. Então, depois que a gente acaba de fazer, dá só uma olhadinha o que pode ser completado assim, o que está faltando. Com as folhas prontas, eu vou pegar esse pincel aqui, que é o 433-4, e vou fazer umas tulipas. Eu vou fazer uma tulipa aqui na bandejinha, só para você ver como que eu vou fazer. Eu coloco um pouquinho do branco, depois um pouquinho do vermelho no pincel, dou uma pincelada de um lado, venho com outra pincelada do outro lado e depois eu dou uma pincelada no centro para formar a tulipa. E depois eu venho com um pouquinho do branco, dando um toquezinho nas pontas da tulipa para ela realçar mais. Olha, um pontinho de um lado, um pontinho do outro. Aqui na bandejinha não dá para pegar bem, porque essa tinta aqui na bandeja, ela não pega bem. Eu vou fazer uma aqui no vidro para ver se dá para você acompanhar. Abasteci o pincel com o branco e o vermelho. Dei uma pincelada de um lado, do outro e agora no centro. E agora eu vou vir com um pouquinho do branco. Uma coisa que tem que observar é que não podemos deixar tinta acumulada aqui. A gente passa, se não ficou do jeito que a gente queria, deixa ele secar, depois vem com uma outra camada por cima, mas bem de leve. Tem que ser sempre pouca tinta, pode repetir, mas a partir do momento que a tinta de baixo estiver seca. Depois que a tulipa estiver pronta, com o mesmo pincel, usando a lateral dele, eu puxo o cabinho. Só que aqui eu puxei o cabinho com vermelho, eu não quero vermelho. Se eu não gostei, se eu estou pintando aqui e não gostei, eu posso tirar. No caso aqui, por ser um lugar mais, uma coisa mais delicada, eu posso vir com um cotonete e limpar. Se fosse a folha inteira, poderia passar o pano e tirar tudo, porque a partir do momento que nós não levamos no forno ainda, a gente pode tirar quantas vezes a gente quiser e fazer de novo. E para fazer essa limpeza, eu umedeci o cotonete num pouquinho de álcool. Eu vou fazendo também umas tulipas amarelas. Abasteço o pincel com amarelo, com branco e faço da mesma forma que eu fiz a vermelha. Dou uma pincelada de um lado, outra pincelada do outro lado e venho com uma pincelada no centro.
preencho toda a tulipa e depois que ela estiver toda pronta, a tulipa com amarelo, ela tá ficando assim muito clarinha. Então eu vou pegar uma pontinha de vermelho e vim espalhando da parte de baixo da tulipa para cima, bem pouquinho, só para dar uma esquentada nesse amarelo. E aí eu vou deixar ela prontinha. Depois que tiver todas as tulipas prontas, eu vou ver onde que eu quero retocar, onde eu quero escurecer um pouquinho mais, mas como eu disse, sempre com pouca tinta. E aí eu vou vir pintando tulipas vermelhas, tulipas amarelas, intercalando as cores e vou colocar em volta aqui junto com essa folhagem que eu fiz. E sempre observando se precisa de mais algum, se devo tirar alguma. Se for preciso tirar é fácil, como eu já falei, pode vir com um paninho úmido com um pouquinho de álcool e tirar. E para eu preencher toda essa parte de baixo aqui desse jarro. Eu vou fazer também umas tulipas aqui brancas. Eu vou fazer ela toda de branco e depois eu vou vir com um pouquinho dessa mistura que eu fiz de marrom por baixo, mas bem pouquinho, só para fazer um sombreado nela. Com as tulipas prontas, eu vou agora puxar o cabinho delas. Com esse mesmo pincel que eu estava pintando, eu vou puxar, usando a lateral dele, puxar com a tinta verde, às vezes misturada com um pouquinho do marrom, mas com a mão bem leve. Eu abasteço o pincel e venho, e quando eu abasteço, eu já acerto ele para ele ficar bem retinho. E depois eu procuro uma posição para firmar minha mão para eu poder puxar esses cabinhos. O ideal é vir puxando de uma vez só, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Agora eu vou puxar uns galhos de baixo para cima. E de acordo com que eu for puxando esses galhos, olha, vou soltando mais e eu vou preencher essa parte de baixo, esses lugares vazios, com esses galhos. E olha como que ele vai completando, né, os espaços vazios e vai preenchendo e fazendo com que esse jarro fique mais bonito. Agora que as flores já estão secas, eu vou vir retocando, reforçando esse amarelo que está muito, às vezes, transparente. Vou colocar mais um pouquinho de amarelo na ponta das pétalas da flor, que não estiver realçando muito mais clara. Eu vou vir com um pouquinho do branco, vou clarear. E aí eu vou passar por todas as flores dando esse retoque. Ainda com o mesmo pincel e a mistura dessas tintas que estão na minha bandeja, eu vou vir dando pinceladas curtas para formar aquelas folhas pequenas entre esses galhos que eu fiz aqui. E olha como que ele vai preenchendo, gente. E olha como está lindo! Não está? Você concorda comigo? Bom, agora essa partezinha de cima aqui eu vou pintar toda no verde. Com esse mesmo pincel eu vou vir passando o verde aqui em cima e vou preencher para dar um toquezinho especial aqui nessa parte de cima. Como o verde é transparente, eu vou passar um ademão, aguardar a secagem por alguns minutos e depois eu vou dar mais uma demão de tinta para reforçar um pouquinho mais. Eu vou fazer mais uma tulipa aqui na bandeja para você acompanhar, porque às vezes pode não ter conseguido captar lá no vidro. Olha, abasteci com o amarelo e o branco, uma pincelada de um lado, outra pincelada do outro lado e depois no centro. E agora eu venho, preencho o meio da tulipa toda
e depois eu venho com branco dando acabamento. Vou fazer uma também em vermelho para você ver. Vermelho, amarelo e, ó, de um lado, do outro e o centro. Aqui no isopor eu tenho que usar uma quantidade maior de tinta, porque o isopor não aceita muito essa tinta. Mas no vidro a gente não pode colocar muita tinta, tá? Lembrando sempre disso. É melhor esperar secar e dar uma outra demão. Depois da flor toda pronta, que eu puxei o cabinho, eu tenho que fazer a sépala. E a sépala é só uma bolinha debaixo da tulipa. E para fazer a sépala, eu usei o pincel 315-0 e fui só dando um toquezinho de verde entre a tulipa e o cabinho que eu havia puxado. O jarro já está pronto e eu aproveitei para fazer também um copo, para você ver que você pode fazer um conjunto, pintar todos os copos combinando com o jarro. Olha que lindo que vai ficar. Agora, depois de tudo pronto, eu preciso aguardar pelo menos 24 horas para eu levar essas peças no forno. Pode até, se você precisar e quiser, pode passar mais de 24 horas, mas tem que ser no mínimo 24 horas. E aí eu vou colocar ele no forno da minha cozinha. E o ideal é colocar o forno na temperatura de 150 graus. Só que o meu forno tem 180 e é permitido usar o 180. Eu vou colocar ele dentro do forno, vou ligar o meu forno 180 graus, vou fechar e vou deixar ali dentro do forno ligado por 30 minutos. Depois dos 30 minutos, eu vou desligar e deixar ele lá e só vou retirar depois que ele estiver frio. Não pode abrir o forno nem retirar as peças antes que essas peças estejam frias. E uma outra coisa muito importante é quando você for lavar essas peças, você deve lavar sempre com a bucha na parte lisa e não lavar na máquina de lavar louça, ok? Gente, água ou suco fica até mais refrescante numa peça assim, não é verdade? Então, vai providenciando um jarro e faça uma pintura nesse estilo para que você também tenha uma peça linda aí na sua casa. E se você quiser que eu traga mais alguma outra sugestão nesse sentido, deixa aí embaixo nos comentários para que eu possa criar outros vídeos e trazer aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado da ideia de hoje, que você já tenha dado seu like e já tenha compartilhado nas suas redes sociais. E você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, aproveita para se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você ficar sabendo sempre que eu estou chegando com um trabalho novo. Mas aproveita também para você visitar os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, você vai gostar. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!